às vezes espantam, né? Então, o Eugene Peterson produziu esse texto lá nos Estados Unidos, The Message, e foi traduzido para o português. É lançamento, né? Na verdade, foi lançada o ano passado. Esse ano ela já ganhou o prêmio do Areté como melhor tradução. Muito bom, muito obrigado. Agradeço a Editora Vida pelo presente. E, fechando o nosso grupo de convidados, o pastor Marcos Antônio da Silva, nosso assíduo cooperador, colaborador, a quem eu muito agradeço por estar aqui. Ele que não foge da raia, seja o tema que for, ele está lá, né? Pastor, seja bem-vindo, paz e graça. É um prazer estar com os irmãos e com aqueles que nos assistem nessa noite, e esperamos ser uma bênção, sobretudo, para o propósito que Deus tem estabelecido para esse momento. Amém. A igreja que o senhor pastoreia fica ali pertinho do shopping Ibirapuera. Mas qual é o endereço? É o Templo Batista de Indianópolis, na Alameda do Jurupis, 1270, ali no bairro de Indianópolis, a 2 quadras do shopping Ibirapuera. E o senhor preside a sua denominação também, né? Nós temos esse desafio nos próximos 2 anos de estar à frente da Comunhão Batista Bíblica, que é uma comunhão de igrejas fundamentalistas. Muito bom, muito obrigado pela presença do senhor. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje e voltaremos imediatamente para colher a opinião dos nossos convidados e depois discutir a sua opinião por meio do site aqui no Vejam Só. Devido Israel ter rejeitado Jesus na sua primeira vinda, de acordo com a Bíblia, muitos pensamentos surgiram a respeito das promessas de Deus para esta nação e deram origem a algumas teorias. Uma delas, conhecida como teologia da substituição ou supersessionismo, ensina que todas as promessas e bênçãos de Deus ao povo de Israel foram transferidas para os gentios, ou seja, para a igreja. Os que concordam com essa doutrina acreditam que os judeus não são mais o povo escolhido de Deus e que Deus não tem planos futuros específicos para Israel. Sendo assim, as profecias nas Escrituras sobre bênção e restauração de Israel à terra prometida são espiritualizadas ou alegorizadas em promessas das bênçãos de Deus para a igreja. Contudo, a teoria da substituição, quando confrontada com outras opiniões, como a existência contínua do povo judeu durante os séculos e a criação do Estado moderno de Israel, fica em xeque-mate. Se Israel não é mais o povo de Deus e não há nenhum futuro para a nação judaica, como explicar a sobrevivência sobrenatural do povo judeu durante os últimos 2000 anos, apesar de serem ameaçados e perseguidos? Como e por que Israel reapareceu como nação no século XX depois de não existir por 1900 anos? Por outro lado, o Novo Testamento mostra que a igreja é completamente distinta de Israel. Ela passou a existir no dia de Pentecostes e desde então está na expectativa da segunda vinda de Cristo. Então, quem é o povo de Deus? A nação que foi incapaz de compreender o seu projeto e ainda aguarda a primeira vinda do Messias? Ou quem acredita que ele já veio em sacrifício para remir os pecados? É o que discute o Vejam Só desta noite. Muito bem, lidar com esse tipo de temática é delicado, é complicado, vamos fazê-lo à luz das Escrituras Sagradas, até porque quando a gente sai fora da Bíblia esbarra em feridas abertas extremamente dolorosas, que foram provocadas ao longo da história, né? Desde o início da Idade Média, quando a Igreja Romana perseguiu e discriminou assim de forma bastante hostil a nação judaica, os judeus, né? Que receberam inclusive apelidos nada elogiosos, que hoje tem uma conotação diferente, mas na época eram xingamentos mesmo, né? Burgueses, né? Enfim, a falta de intervenção da cristandade, inclusive reformada, né? Durante os anos horríveis em que a Alemanha e povos correlatos tentaram esmagar a existência de Israel, né? Há aí um silêncio bastante constrangedor, né? De parte
de grande parte da cristandade, inclusive, como eu disse, reformada. Houve oposição de gente reformada, de evangélicos, sim, mas ela foi pequena, né? Enfim, essas feridas são horrorosas, né? E nós tentaremos evitar pisar nesses terrenos e ficarmos com aquilo que as Escrituras falam, aquilo que a Bíblia diz. É isso que nos importa, né? Afinal de contas, nós estamos discutindo quem é o povo de Deus. E quem é que vai responder é Deus. Onde? Na Bíblia, a sua palavra santa. E você é convidado a participar do debate pelo www.vejamsó.com.br. Começar com o nosso decano, pastor José Serafim. O senhor não se importa de eu chamar o senhor de decano? Absolutamente não. Então vamos lá. Pastor José Serafim, ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá do Belezinho. Na sua primeira fala, como é que o senhor responde? Quem é o povo de Deus hoje? Israel ou a igreja e por quê? O povo de Deus hoje é a igreja neotestamentária, sem sombra de dúvida. Porque a igreja não se restringe a um povo, mas qualquer pessoa de qualquer nacionalidade pode ser membro da igreja, portanto, faz parte do povo de Deus. Israel, o povo de Deus da antiga aliança, do Antigo Testamento, eles não deixaram definitivamente de ser o povo de Deus, porque os dons de Deus são sem arrependimento. E em Romanos capítulo 11, versículo 1, diz o apóstolo São Paulo que Deus não se arrependeu, que Deus não mudou seu plano em relação a Israel. Israel sempre será povo de Deus, apenas eles fecharam a porta por algum tempo, com a sua rejeição ao seu Messias, porque Deus lhes prometeu o Messias, e eles esperam, até hoje não reconheceram em Jesus o seu Messias, o desprezaram, como está lá no livro de João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 11 e 12, está bem claro, ele veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Então abriu-se uma porta para todos quanto receberem, serão chamados filhos de Deus. Indo um pouco mais longo, que ao longo da nossa palestra vamos ter a oportunidade de falar, Israel temporariamente não está atuando como povo de Deus, mas eles voltarão e serão outra vez resgatados, e as promessas de Deus se cumprirão à risca. Ok, muito obrigado. Depois a gente vai esmiuçar isso e trocar em miúdos, como se dizia antigamente, né? Vamos lá. Pastor Marcos Antônio da Silva, ministro da Igreja Batista Bíblica, pastor do Templo Batista de Indianópolis. Como é que o senhor responde a essa pergunta? Quem é o povo de Deus hoje? Quem é o povo de Deus hoje? Israel ou a igreja, e por quê? No sentido de criação, a Bíblia afirma que tudo é de Deus. Todas as nações, todos os povos, todos são de Deus. Porém, nem todos terão por destino o céu de Deus. Nem todos que são de Israel são israelitas, conforme o apóstolo Paulo afirma. Então, se nós pensarmos hoje, João, quando escreve o livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, ele vê ali povos de todas as raças, tribos e nações. Então, a salvação foi estendida a todos os povos. No princípio, no Velho Testamento, o Deus comissionou a Israel para que, através de Israel, os povos conhecessem a graça que Deus estava oferecendo através da promessa que fez a Abraão. Porém, esta promessa, apesar de cumprida, né, como foi citado em João capítulo 1, o povo rejeitou o Messias. E mesmo hoje, o povo de Israel ainda aguarda este Messias. E Deus, não é, através do seu plano misericordioso, tem determinado para esse tempo que, através da igreja, as outras nações possam conhecer o plano salvífico de Deus através de Jesus Cristo. Então, Deus escolheu um povo
e denominou esse povo o povo de Israel, chamou a Jacó Israel e deu um nome a esse povo. E ele tem um projeto para esse povo. E a última semana de Daniel vai se cumprir e vai se retornar. Nós cremos que a graça é um parêntese na história. Ela se desenrola até a pessoa de Cristo. Em Atos capítulo 2 começa o ministério da igreja. E Paulo anuncia no livro de 1 Tessalonicenses que essa igreja ela vai ser arrebatada e volta Deus tratar com Israel e através de Israel e profeticamente o trono de Jesus Cristo no milênio vai ser estabelecido em Jerusalém a partir do trono de Davi. A sucessão de Davi é o próprio Senhor Jesus Cristo que reinará com vara de ferro. Não é? Então esse é o plano de Deus. Agora, não é? Todos são de Deus, mas nem todos herdarão a vida eterna de Deus, não é? De uma forma abrangente é assim. Bom, nós estamos com o seminarista Fábio Araújo, que é da Igreja Batista Fonte de Sicar, terceiro anista de teologia no Instituto Betel Brasileiro, né? Está se preparando para entrar no 4º ano, o ano final. E terceiro ano geralmente é o ano da crise. Você teve crise espiritual durante os seus estudos, Fábio? Na realidade, essa fase eu já acredito que já passou. O terceiro ano já está mais tranquilo. Eu acredito que a fase de crise mesmo vem no primeiro e vem no segundo ano. Eu já tinha feito um ano de seminário no Instituto Betel Brasileiro e hoje eu estudo no Seminário Betel Brasileiro. Então, quando eu cheguei ao Betel Brasileiro, eu já tinha um ano aí já de seminário, então eu acredito que estava mais tranquilo até. Mas no decorrer do tempo, desse primeiro e segundo ano, eu pensei em desistir várias vezes, né? A minha sala começou com 53 alunos, hoje nós estamos em torno de 14. Que é isso? Tá brincando? Os professores do Betel dizem que isso é o funil de Deus para ver aqueles que são vocacionados, né? Não, isso é fato, né? Quando eu comecei o curso, havia mais de 60 alunos no primeiro ano e nós terminamos em menos de 12, né? Mas, tá, aqui você atribui esse enxugamento tão agudo? Eu acredito que algumas pessoas saíram por dificuldades, sejam financeiras, familiares. Eu acredito também que existe um funil de Deus e ele passou o funil e as pessoas que estão lá são pessoas vocacionadas hoje. Não que as outras que saíram não sejam, isso quem sabe é Deus, mas eu acredito que seja esse funil. Então, a crise, essa primeira crise passou e como nós sempre dizemos no Betel, que nós entramos no primeiro ano achando que sabemos tudo, no segundo nós descobrimos que nós não sabemos quase nada, no terceiro ano a gente já não está falando muita coisa, e chega no quarto, a Durvalina pede para que nós levantemos, demos algum testemunho durante os cultos semanais e quase nenhum do quarto ano levanta. Porque tem esse sentimento de que eu não sei nada, né? E quando eu me formar eu preciso começar novamente e deixar que Deus trabalhe em minha vida. Então acho que essa crise já passou e eu tô firme lá. Que bom, gostei. É isso mesmo, seu testemunho é muito parecido com o meu. A gente chega achando que sabe tudo, bem mais que os professores, né? E quando termina o curso, misericórdia, a igreja está me esperando, o que eu vou fazer? E agora? Agora, ô Fábio, na sua opinião, o povo de Deus hoje quem é? Na minha opinião, o povo de Deus hoje é a igreja. A igreja é o povo de Deus, com a perspectiva, olhando para o Novo Testamento, né? Eu conversei e estava estudando um pouco sobre o tema, e eu fui desde o começo. Eu acredito que Deus fez o ser humano, a Bíblia diz isso, para louvor do seu nome. Com o pecado isso foi perdido, então Deus institui Israel, foi um povo que ele formou, não era um povo já formado, para uma missão. E a missão seria exatamente essa, proclamar o nome de Deus a todas as nações. Eles falham,
E Deus, então, a partir de Jesus, a partir do Novo Testamento, começa a igreja com esse intuito de missão, de levar o nome de Deus a outras nações e fazer o nome de Deus conhecido. Então, eu acredito que a igreja hoje seja o povo de Deus. Muito bem. Bom, vamos lá, né? Eu até vou anotar um negócio aqui. Hoje vai bombar esse negócio aqui. Elton Lima, de Guarujá, no litoral paulista. Acredite que o povo de Deus seja a igreja. Israel negou a Cristo como sendo seu Senhor e Salvador. Logo, todo aquele que aceita a Cristo como Senhor e Salvador pessoal de sua vida, israelita ou de qualquer outra nacionalidade, é transformado em cidadão celestial, feito filho de Deus pelo poder que há em Cristo. Não há outro meio de salvação individual, somente pelo senhorio de Jesus Cristo sobre o ser humano. O ser humano terá a vida eterna, israelita ou não. Tem que fazer parte da igreja de Cristo, pelo menos até Cristo voltar para levar os que são seus, que são a igreja. Depois é outra situação, mas ainda com Deus no controle sempre. Ana Carolina, da capital paulista. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Ele é o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo, mas adquiriu para si um povo dentre os que outrora não eram um povo, uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa, conforme diz 1 Pedro 2,9. A pessoa torna-se membro desse povo não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito, como diz o Evangelho de João 3, de 3 a 5. Isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Esse povo tem por chefe, ou por cabeça, Jesus Cristo, o ungido, que em hebraico é Messias. Pelo fato de a mesma unção, o Espírito Santo fluir da cabeça para o corpo, ele é o povo messiânico. Eu gostei da Ana Carolina aqui, só que o espaço dela, coitada, acabou e ela não pôde concluir, né? De qualquer forma, fica bem claro pela mensagem da Ana Carolina, até onde houve espaço para ela escrever, que o povo de Deus está vinculado diretamente ao Messias Jesus. Né? Luiz Xavier, de Boa Nova, na Bahia. Graça e paz. Nenhum nem outro. Ô Luiz, como assim nenhum nem outro? Não é nem Israel nem a igreja. Não adianta só rótulo. O povo de Deus hoje é aquele que procura guardar a palavra, não ficando fanático por instituição ou homens. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Fiquem na paz. O senhor riu comigo, né? Eu ri. Por quê? Como assim nenhum nem outro? Tem que ter um ou outro, uai. Então não tem povo de Deus mais? É que tem um movimento hoje, pastor Serafim, eu queria até que o senhor falasse para a gente fechar o bloco e depois na volta a gente retoma o tema. Sim. Que defende uma ideia meio estranha, que dá para ser povo de Deus sem a igreja. São os sem igreja. Já ouviu falar nisso? Sim, muito. O que o senhor acha? Eu acho que não tem base bíblica nenhuma. O povo de Deus é um povo que se reúne, que professa a mesma fé, crê em Jesus, se reúne para adorar a Deus, para estudar sua palavra, para orar. E Jesus vem buscar a igreja. E lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, 42... está escrito que os que ouviram a palavra foram batizados e se agregaram à igreja. Então há uma necessidade de estar agregado, unido sim à igreja. Crente avulso, crente sem igreja, é estranho. Só a não ser que esteja num lugar que não tem igreja, mas ele pode ganhar a alma lá e formar lá um corpo da igreja. Mas não só pode como deve. Deve, mas isolado não. E não é só isso, hoje é uma guerra contra todas as instituições criadas por Deus, que começa a família, não é? Há muitas pessoas que não querem o vínculo familiar, o compromisso, não é, com o casamento. E a igreja está vítima disso, né? A igreja é uma instituição divina e Deus organizou ela e respeita esse ministério. E como ele mesmo disse a Pedro, né? Que o ministério, ele tanto reconhecia que ele diz, olha, o que você ligar aqui, eu vou ligar lá. E o que desligar aqui, vai ser desligado lá. Falando do ministério da igreja, da pregação do evangelho. Então a instituição é de Deus
E assim como o casamento, e mesmo que os homens mudam, essas são as instituições, porque Deus não errou em as criar. Lá no seminário, vocês já discutiram esse movimento do Sem Igreja? Nós discutimos bastante esse movimento, né? Existe até algumas pessoas que, por enquanto, não estão frequentando a igreja. E eu estava conversando com o pastor na hora que nós chegamos. A nossa igreja, a Fonte de Sicar, é voltada exatamente para essas pessoas que já não acreditam em igreja ou porque estão feridas por causa da liderança autoritária. Então, outro exemplo também claro disso foi 3 jovens que eu conversei perto do carnaval, após o carnaval. E aí nós conversamos sobre igreja e eles me disseram que igreja que igreja que eu estava falando, a igreja visível ou a igreja invisível? Porque todos são igrejas, né? E aí eu comecei a conversar com eles exatamente sobre isso. Por que essa diferença? Porque se eu amo a igreja, se eu faço parte de uma igreja, primeiro eu tenho que entender, acho que a etimologia da palavra, né, que é eclésia no Novo Testamento e que é uma assembleia, um ajuntamento de pessoas, né, e pessoas que amam a Jesus. Então faz parte de uma mesma família. E essa questão de eu ser a igreja sozinho, como o pastor disse, não tem nenhuma base bíblica. Eu sei a igreja sozinha. Eu sei o templo do Espírito Santo. Mas desde o primórdio das igrejas primitivas, nós nos ajuntamos como pessoa, né? Eu sou totalmente favorável à igreja. Irmão, me dá licença ainda um comentário dentro desse assunto. Crente avulso, crente fora da igreja, alguns, como diz o irmão Fábio, porque acham defeito na direção, acham defeito do pastor, não existe possibilidade de haver uma perfeição aqui. Sempre vai haver imperfeição. Alguém, uma ocasião, procurou um pregador norte-americano e disse a ele que estava procurando uma igreja perfeita e todas que ia encontrava defeito, por isso não estava indo nenhuma até achar a perfeita. E ele disse a essa irmã: o dia que a senhora achar essa igreja, não entre nela que a senhora estraga. E a imperfeição é que justifica o ministério da igreja. Perfeito. Que essa presença dos dons espirituais que Deus deu a cada um é para essa comunhão, esse aperfeiçoamento dos santos. Então, o meu dom somado ao seu dom, e essa é a bênção, que muitas vezes as pessoas perdem a visão. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele não capacitou plenamente uma pessoa. Ele deu o homem hoje mais conhecedor da palavra, o homem mais cristão não conhece tudo sobre Deus e não tem todos os dons, mas ele tem um pedacinho da revelação. É como um quebra-cabeça. Eu uno a minha peça com a sua peça, nós unimos esse conhecimento que Deus nos dá e aí nós temos um quadro maior, uma revelação mais abrangente. E essa é a grande graça de Deus. É como no casamento, o homem não é igual à mulher, mas as diferenças se completam. Nós não temos os mesmos dons, por isso a necessidade da igreja, para que o meu dom, somado ao seu dom, nós tenhamos um ministério completo e pleno. O pastor da minha igreja, ele diz que casamento tem tudo para dar errado, só dá certo por causa de Jesus. A igreja também. A igreja tem tudo para dar errado, ela só vai dar certo por causa de Jesus. Amém. Vou chamar um intervalo, a gente volta já já com o Vejam Só. De volta com o programa Vejam Só, aproveitando para agradecer o carinho da sua audiência. Queria mandar um ósculo santo muito especial, Dr. Paulo Romero. Usei com ele hoje de manhã, né? E foi um papo rápido, gostoso. Um irmão lá de Santo André nos encontrou na rua, o irmão Cristos. Olha o nome do sujeito, Cristos, né? Muito bacana. Pelo que eu entendi, ele é da Igreja do Avivamento Bíblico. E batemos um papinho rapidamente lá. Então, tanto para o irmão Cristos, lá de Santo André, quanto para o pastor Dr. Paulo Romero, um ósculo santo, minha saudação. E estamos esperando aqui o irmão, né? Faz tempo que ele não vem, homem de Deus.
Muito bem, o assunto hoje tem a ver até com escatologia, a questão do papel de Israel em relação ao povo de Deus. O povo de Deus hoje é Israel, a igreja, e como é que Israel se articula, né, em relação a tudo isso. E no final do bloco passado, foi dito aqui pelos debatedores, se não me engano, pelo pastor Marcos Antônio, ou pelo pastor José Serafim, eu não sei, mas foi dito o seguinte, a impressão que eu fiquei foi essa, os senhores, por favor, me corrijam. Deus tinha um plano, não é? E chamou Abraão para constituir um povo. Perfeito? Sim. Muito bem. Gênesis 12, Deus chama Abraão, de ti farei uma grande nação, bababá e tal. E o plano de Deus era então constituir a nação de Israel. A missão de Israel era mostrar que ser povo de Deus era ser o povo mais abençoado do planeta. Porque todo povo tinha um deus ou alguns deuses, né? As divindades lá que exigiam sacrifício humano, que faziam e aconteciam e tal. E o Deus de Israel era o Deus que vencia as outras divindades por meio das vitórias do próprio povo de Israel. Enfim, só que Israel falhou falhou em sua missão de proclamar Deus aos povos. Acabou mais se misturando com os outros povos, admitindo costumes estranhos, indo após outros deuses, enfim, né? Como dizem os profetas da Bíblia, Israel acabou se prostituindo espiritualmente e falhou na sua missão. Então, Deus enviou o Senhor Jesus para fazer um outro povo, que é a igreja. Esse raciocínio está certo ou ele está errado? Quem quer começar? Vamos lá, posso falar? Pode, fala. Amém. Deus chama Abraão logo após o fracasso da Torre de Babel, onde os povos se dividiram, e me parece que foi aí na Torre de Babel que nasceu a idolatria. Certo. E Deus levantou um povo chamando um homem, tirando um homem do meio dos idólatras. É impressionante como Deus falou com Abraão, e como Abraão no início entendeu que era Deus. É importante porque os deuses que eles adoravam não falavam nada. Agora, um Deus que fala, um Deus que orienta, um Deus que faz promessa, ele é mais digno de confiança. E ele creu. O apóstolo São Paulo diz lá em Romanos, capítulo 4, que isso lhe foi imputado como justiça, porque Deus o chamou, ele não era um jovem, tinha 75 anos de idade, para sair da sua terra, da sua parentela, não lhe disse para onde ia mandar, não deu endereço, mandou que ele fosse. E ele confiou, creu e foi. Então isso foi um ato de fé. E ele peregrinou em terra estranha, está escrito lá no capítulo 11 de Hebreus, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Deus, através dele, estabeleceu um povo, tanto para que esse povo fosse luz para os gentios, mostrando um Deus poderoso, Deus criador, e para que esse povo fosse o berço do Messias. Jesus tinha que nascer de um povo, então escolheu esse povo para Jesus nascer, ser o berço do Messias. Israel não honrou esse chamado de Deus. Israel, como o irmão já comentou, o pastor Heber, que eles, em vez de serem luz, eles copiaram os costumes pagãos, se misturaram, se desviaram. Deus lhes deu muitas oportunidades. Quando houve a divisão das tribos, as 10 tribos foram dispersas e parece que nunca mais voltaram para a sua terra, permanecendo Judá e Benjamim, que depois foram cativos para a Babilônia, mas Deus os trouxe de volta depois de 70 anos e os estabeleceu novamente como povo, porque alguns dos homens de Deus intercederam, oraram, entre eles Daniel, Ezequiel e outros mais, acreditando. Deus os trouxe de volta, até que veio Jesus Cristo, mas eles não entenderam o espírito que vinha o seu Messias, acharam que vinha um guerreiro
para destruir o poder romano e levá-los outra vez, como no tempo de Davi, de Salomão, etc., não conseguiram entender. Por isso rejeitaram o seu Messias. E essa rejeição abriu uma porta para os gentios. A igreja agora não é composta de um povo desse ou daquele país. Jesus, após ressuscitado, lá em Marcos 16 e 15, capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer no evangelho e for batizado, será salvo, como põe a igreja. Em Mateus 28 e 19, o Senhor está outra vez essa missão repetida. Ide por todo mundo, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aí se constitui a igreja. No capítulo 16, verso 18 de Mateus, o Senhor dizia: eu estabeleço a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja tem portas abertas para judeu ou para gentil. Qualquer judeu que crê no evangelho, que for batizado conforme as escrituras, ele faz parte da igreja, é membro da igreja, será arrebatado com a igreja também. Como já foi dito no princípio, a igreja arrebatada voltará o tempo dos judeus. Lucas capítulo 1, versículo 24. Jesus disse que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. O apóstolo São Paulo fala isso em Romanos capítulo 11, versos 24 e 25. Que até que se complete o tempo do gentio. Quando se completará o tempo do gentio? Quando a igreja estiver pronta, for arrebatada, o tempo do gentio terminou. Aí Deus volta a tratar com Israel, que está muito claro no livro de Zacarias, capítulo 13, capítulo 14, quando eles reconhecerão o seu Messias, vão ver até o sinal dos cravos nas suas mãos. Zacarias capítulo 13, versículos 5 a 6, perguntando: que sinais são esses nas tuas mãos? E ele dirá: esse é o sinal com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E virá sobre eles pranto, vão chorar, e vão se arrepender, e vão reconhecer o seu Messias. Uma figura disso foi José no Egito, que foi vendido por seus irmãos. E os irmãos não o reconheceram até que ele se deu a conhecer. Aí se arrependeram e se reconciliaram com ele. Assim será Israel com o seu verdadeiro Messias. O senhor tem alguma observação a fazer, pastor? Daquilo que nós estamos falando, né? Paulo, de uma forma muito enfática, quando surge a igreja, ele cuidou tanto de que o judeu não desprezasse o gentio, como também que o gentio não desprezasse o judeu. E ele fala, não é, no capítulo 9, 10, 11, 12, falando sobre o futuro de Israel. E é interessante que no capítulo 11, ele fala que todo Israel será salvo, como está escrito. Então, há um plano. Agora, é interessante quando a Bíblia fala da igreja, e ela faz uma distinção da igreja e de Israel. Tanto é que o termo que nós usamos muito para a igreja é noiva, a noiva de Cristo. E todos nós sabemos que a única forma de você se unir a uma família não sendo da família é por meio de um casamento. E Jesus aparece como noivo e vem buscar uma noiva ataviada com vestes santas, falando sobre a igreja. Então, mesmo na revelação de Deus para a igreja, ele preserva a visão de que houve um povo, sim, há esse povo natural, e nem todos de Israel são israelitas, porque a promessa não está relacionada à nacionalidade, apesar de ter ele escolhido uma nação, mas a promessa está relacionada à pessoa de Cristo, que surgiu a partir desse povo. Então, não só o projeto de Deus para Israel foi que o nome dele fosse conhecido, através dele, o nome dele fosse conhecido junto às nações, mas através de Israel viesse o
Salvador. E esse projeto foi cumprido, sim. Veio da descendência de Abraão o Salvador, que é a promessa que foi feita lá em Gênesis, que da semente da mulher nasceria, né, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Tá. Nesse ponto o senhor e o pastor Serafim concordam, mas aí ficam algumas questões, né? Que depois até o Fábio vai pôr as dele também. Por exemplo, não se encerraria nesse momento que o senhor acabou de descrever, pastor Marcos, o papel de Israel? Deu à luz o Messias. A partir de agora, acaba o Antigo Testamento, acabam as antigas alianças, acaba o Antigo Pacto e começa tudo do zero no sangue do Cordeiro para todas as nações, como o senhor mesmo mencionou no bloco passado. É que na fala do senhor, do pastor José Serafim, o senhor diz o seguinte: o povo de Deus é a igreja hoje, mas Israel é, sei lá, a nação eleita. Então Deus tem dois povos, na prática tem. Israel é diferente do Egito? Israel é diferente da Síria em relação ao plano de Deus que o senhor está descrevendo? Isso é a visão da intelectualidade grega, que duas coisas não podem andar junto. Exatamente. Tem que ser o princípio da substituição. Para que uma exista, a outra tem que deixar de existir. Mas o texto de Paulo, que o irmão citou um versículo em Romanos 11, Paulo diz de uma forma muito clara: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, projeto, plano de Deus oculto, não é? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, promessas que estão apontadas para o milênio, para a restauração do povo. E a Bíblia diz que Deus converterá o seu povo, o seu coração, e purificará o seu povo de toda... Seu povo, quem é esse povo? Esse povo aqui se referindo a Israel. Então, pastor, então Israel tem vantagem sobre o Egito, Síria ou qualquer outra nação antiga. Sim, não é que ele tem uma vantagem, existe uma promessa sobre isso. Só para eles? Não é, a promessa no sentido de nação é esta: a igreja não pode ser confundida com Israel, Israel não pode ser confundido com a igreja. São planos de Deus para a salvação do homem. Agora, a salvação é pela fé na pessoa de Jesus Cristo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Tá bom. No Novo Testamento, apesar de existir Israel, era a fé no Salvador que haveria de vir. Perfeito. No Novo Testamento, apesar de ser na igreja, é no Salvador que veio. A salvação não depende de Israel e nem depende da igreja. Como que não depende de Israel? São ministérios. Houve um momento que Deus, por exemplo, no tempo de Israel, onde estavam os gentios? Incrédulos. No tempo da igreja, onde estavam os judeus? Incrédulos. Nós estamos vivendo um momento diferente. Mas ele tem uma promessa aí de que, pelo fato de ser judeu, Deus vai dar um jeitinho deles se converter. Que são os remanescentes. Mas não é isso. A Bíblia chama os remanescentes. É os que não se encurvaram, os que permaneceram fiéis. Então Deus sempre teve remanescentes. Em todo o tempo da história de Israel, houve remanescentes. Como na igreja, que hoje está vivendo um momento muito difícil de apostasia, Deus tem também os seus remanescentes desse período. Os remanescentes é a graça de Deus atuando na vida de algumas pessoas, e estas, mesmo diante de uma tamanha apostasia, que sobre a igreja não é diferente do que veio sobre Israel, mas sempre Deus tem um grupo de remanescentes. Na história da igreja vai haver, e na história de Israel vai haver um remanescente. Legal. E aí, Fábio, como é que você está ouvindo tudo isso, e aí? Eu compartilhei da ideia de salvação, a qual Deus... na questão, na verdade, fui eu que levantei a primeira pergunta lá sobre o plano de Deus, né? A missão como para um povo, que seria Israel. Então eu entendo que o povo falhou. Deus diz lá em Oséias 2:3 sobre isso, que ele estava tirando de Israel, que levantaria um novo povo. Paulo depois vai tratar também disso no capítulo 9 de Romanos, sobre a questão de Deus chamar um outro povo, que seria o povo gentil, para ser a sua igreja, ser o seu povo.
eu não consigo enxergar a distinção entre Israel e a igreja. Eu acredito que a salvação pode alcançar tanto o povo de Israel quanto a igreja gentílica, né? Então, não, até aí tudo bem, pode alcançar qualquer povo, mas Israel não é o queridinho de Deus, não é um povo diferente, não é um povo especial, não é um povo para quem tem um plano diferente, não é um povo que vai se converter porque Deus quer que ele se converta, como está lá em Romanos 11? Não dá licença, Noé. Eu acredito que Deus quer que todos se convertam, mas como a Bíblia mesmo diz, nós sabemos que isso não vai acontecer. Como, por exemplo, o diálogo que Jesus estabelece com a mulher em Samaria, em João 4. Ela pergunta qual o lugar certo de adorar. E aí ele diz, de fato, a salvação vem pelos judeus, mas o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele está falando exatamente o quê? De um novo povo. Pode ser ela, pode ser o povo que seja em qualquer outro lugar do mundo. Então, eu acredito... Estou confuso. Pastor Serafim. Pois não. A questão que está sendo discutida de Israel e de igreja. Israel, como já falamos, rejeitou, não reconheceu o seu Messias. A lei que Israel estava debaixo dela durou até Jesus, mas eles não conseguem entender que agora não é mais necessário submeter-se àqueles rituais. Os judeus, ele não abre mão da circuncisão e dos costumes judaicos. Eles não aceitaram a doutrina do Novo Testamento. O irmão levantou a questão da diferença de judeu e egípcio, ou outro povo qualquer. Deus ama todos os povos, mas o compromisso de Deus, a promessa de Deus para o Israel, não significa que outro povo não possa ser salvo. Quando a igreja for arrebatada, que Israel voltar, tiver a oportunidade, nos fala dos 144 mil no Monte Sião, daquele remanescente fiel. E o apóstolo São Paulo ainda faz menção dos tempos de Elias, nos dias de Acabe. Ele diz que Elias acusou Israel dizendo que todos se dobraram diante de Baal e só eu fiquei. E o Senhor disse, não, Elias, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Deus tem sempre, como diz o pastor Marcos, um remanescente, alguém que permanece fiel. Então a igreja arrebatada, Jesus se manifestando, como diz Zacarias, nos capítulos 13 e 14. Ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá em dois, ele virá socorrer o seu povo, que vai clamar, pedir socorro, quando estiver apertado pelo exército do anticristo, naquela grande batalha do Armagedon, reconhecerão seu Messias. Aí que está. Então, pastores e Fábio, eu queria que vocês me explicassem o seguinte: para que Israel volte a ser o que o senhor acabou de descrever, inclusive vai ter que enfrentar o anticristo e o falso profeta e tal, vai ter guerra e vai clamar pela intervenção do Senhor e Yahvé e blá blá blá, a igreja tem que sair de cena. O senhor mesmo coloca o arrebatamento da igreja antes de tudo isso, porque enquanto a igreja está aqui, Israel Quando a igreja sobe, Israel volta ao centro do cenário, não é isso? E aí vai ter que se haver. Agora, o que eu vejo no Novo Testamento é o povo de Deus tendo de se haver com o povo do inimigo, o anticristo, perseguindo os filhos de Deus, perseguindo o povo de Deus, massacrando o povo de Deus, tendo, segundo Apocalipse 13, até autoridade para vencer o povo de Deus, né, por um tempo e tal, tarará. A gente tira a igreja de cena e joga os judeus de novo no fogo. Né? Não é assim? Não é esse o raciocínio? Não é bem vejo necessariamente isso. Por que tem que a igreja sair de cena? Para que o povo de Israel volte. Deus tem um povo só ou não? Olha o que diz Romanos 11, 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Falando sobre Israel. De modo nenhum, porque também eu sou israelita,
da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis, aí vai falar sobre os 7.000. Mas agora o versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar a emulação, ciúme. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, através de Israel veio a bênção de Jesus. Eles recuaram, veio a bênção para os gentios. Mas o reino perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a plenitude da comunhão que vai haver do homem com Deus, eu estou falando do homem natural, o ser humano, vai existir a partir da restauração do povo de Israel, do trono de Davi, do governo milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que o governo milenar não pode ser para a igreja, tem que ser só para os judeus? É a partir do judeu, não é só para o judeu. O governo é para as nações. Tanto é que, quando a gente fala do Apocalipse, não é questão de colocar na fornalha, é juízo de Deus contra a desobediência. Mas eles já não sofreram para barbaridade? E vão sofrer. E sempre você olha na história do Velho Testamento, sempre quando houve restauração, foi depois do quê? Sofrimento, cativeiro. O povo sofrido. Porque muitas vezes o coração é duro. Então, o coração da igreja também é, pastor, e a igreja não sofre nada, só os judeus que sofrem. A igreja está sofrendo. Por quê? Não de uma forma... Nos países está certo. Retiro o que disse. Não a partir de uma visão política, de um governo humano. Nos países onde há perseguição, quem sofre? A igreja sofre. Não só sofre no sentido politicamente, sofre individualmente. Sim. A correção de Deus não é através de um sacerdócio humano, mas ela está existindo. Segundo Hebreus capítulo 12, Deus está corrigindo os seus filhos de uma forma individual. Então deixa eu colocar uma pergunta aqui para vocês. Quer falar alguma coisa, Fábio? Eu gostaria, porque eu acredito que, como o pastor Marcos disse, o povo de Israel vai ser tratado por Deus nesse período. E aí o Senhor colocou como o arrebatamento da igreja e há esse tratamento. Então, como fica também as pessoas que não creram? Porque a igreja foi arrebatada. A igreja gentílica, que eu digo, algumas pessoas ficarão. Elas precisam ser tratadas também. Sim. Assim como nos judeus, provavelmente, como nós sabemos, existem muitos judeus convertidos. Eles vão subir com a igreja. Eles vão subir com a igreja. Ué. Então, quando tem esse tratamento, não tem só pela igreja, só pelos os israelitas, e sim um povo. Por isso que eu acredito que existe um povo só. Então, tanto os israelitas quanto as outras pessoas vão ser tratadas. Não entendi, por Deus. não. Porque assim, você está falando dos israelitas religiosos que não aceitam Jesus. Certo. Eles vão ficar e vão ter que enfrentar o anticristo. E você está falando de cristão nominal. Eles também vão ter que enfrentar. Não vão subir, vão ficar. Mas eles não são judeus, eles não se misturam, eles não vão à sinagoga, eles não praticam circuncisão. Outra coisa. Mas eles conheceram o nome de Jesus. Mas Mateus capítulo 25, e a partir de capítulo 24, Jesus está falando sobre esse tempo, que é o tempo da tribulação, a palavra das 10 virgens, dos talentos. E ele fala no capítulo 25, a partir do verso 31, que é o julgamento das nações. E é interessante você observar esse texto à luz da visão, incluindo Israel. Quando ele fala que o critério que vai ser usado ali para a salvação é: tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Aí vai surgir a pergunta: mas quando te vimos, preso ou com fome ou nu, quando fizeste a um desses meus pequeninos? Quem são esses pequeninos? Não são os pobres, desamparados, as viúvas. Israel, o povo de Deus. Nesse período da tribulação, de que lado você esteve? Você foi a nação que se uniu ao anticristo para perseguir a Israel, o povo de Deus, ou você foi uma nação que esteve ao lado do povo de Deus? Por que o anticristo não pode perseguir a igreja? Porque ele tem um projeto na sua mente de afrontar Deus no seu projeto. E ele sabe que o projeto de Deus é a partir de Israel. Então Israel é também para servir para o anticristo poder se vingar de Deus? Não é se vingar, se opor. Se opor, mas
Misericórdia, que eleição essa de Deus para Israel, hein? Mas até o nascimento de Jesus houve isso. E até o ministério hoje da igreja, ele sofre a opção. Paulo diz, nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, não é? E nós temos um principado atuando aí contra o ministério da igreja, que atuou também no ministério Israel. Então sempre vai haver batalha espiritual. Nesse nível, né, de oposição de luz contra trevas, trevas sobre... E o Satanás sabe do plano de Deus. Ele conhece Deus talvez mais do que nós conhecemos, e ele está atuando. Vou fazer nisso. uma pergunta, eu não sei quanto tempo eu tenho, acho que dá tempo. Só 4 minutos para esse bloco? Então eu vou fazer a pergunta no próximo bloco, que ela demanda tempo. Deixa eu ver os e-mails aqui. Francisco de Assis Gurgel, de Marabá, lá no Pará. Pastores e demais irmãos, a paz do Senhor. Olhem, sem dúvida Israel teve um papel preponderante na história sagrada, mas eu acho que, pela fé, o povo de Deus é a igreja. Tá. Túlio Oliveira, de Uberaba, em Minas Gerais. Jesus Cristo instituiu uma nova aliança, o Novo Testamento, isto é, em seu sangue. Convocou um povo composto por judeus e gentios, tornando-os um. Ahá, boa, isso aqui que eu estava esquecendo. O apóstolo Paulo falou que em Cristo Deus derrubou a parede de separação entre judeus e gentios e fez um povo só. Aí vocês estão dividindo de novo. Esse um povo só, metade sobe no arrebatamento e a outra metade fica para sofrer na mão do anticristo. A verdade é essa. Mas não ficam porque são judeus. Porque não ficam só os judeus na tribulação. Não, foi o pastor Serafim que falou. Não ficam só os judeus, ficam de todas as nações. Inclusive os judeus. Mas por quê? É quando Israel volta ao centro da cena. Sim, mas por quê? Deus vem buscar quem? A sua igreja. Não importa se nessa igreja existem judeus que vai subir. É lógico, não vai ficar. Vai. É lógico. Agora, quem vai ficar? Os desobedientes. Os desobedientes vão ficar, que vão ser judeus. Mas esses desobedientes que o senhor está falando vão se converter justamente nesse momento da tribulação, não é verdade? Podem se converter. Não. Então o senhor está divergindo dele. Não. Não, tem que divergir, porque vocês estão aqui para discutir. O texto do Mateus 25 diz que vai apartar um para a direita e outro para a esquerda. Então, não, mas na grande tribulação, né, nesse período que o pastor Serafim falou da grande tribulação, Israel é que se transforma no condutor das bênçãos de Deus, certo, pastor Serafim? Correto, sim. Porque a igreja está lá no céu. Sim. Né? Sim. E os judeus aqui, sendo condutores da graça de Deus, ou da bênção de Deus, da palavra de Deus, do testemunho de Deus. E produzindo salvação. Sim. Porque a igreja subiu. Não é isso? Perfeito. Então, o senhor não está separando os dois que tinham sido unidos num só? Dá licença? Toda? Essa união dos dois povos de um povo só estão unidos na igreja. Quando se unem na igreja, desaparece o valor de qualquer nacionalidade. Inclusive Israel. Inclusive qualquer israelita que aceitar a Cristo, ele não tem necessidade de submeter-se mais aos rituais judaicos. Ele aceita o Novo Testamento, a doutrina de Cristo, se une à igreja neotestamentária e é salvo, como qualquer outra nacionalidade. Então, Paulo disse ainda que não existe nem judeu, nem gentil, nem macho, nem fêmea. Porque havia divisão lá entre os judeus, não sei se ainda existe, né? A mulher era discriminada e tal. Na igreja de Cristo, não. Todos têm o mesmo direito, o mesmo privilégio, são salvos, vão para o céu, independente de tudo. Quando a igreja, como já disse o pastor, é a noiva de Cristo, for arrebatada, subir, receber, Jesus não está recebendo o judeu, está recebendo o seu povo, um povo seu, especial, zeloso de boas obras, como está lá em Tito 2:11. Esse povo é a igreja composta de todos os povos, que desaparece aí o valor. Eu não estou falando do povo que sobe, estou falando do povo que fica. O povo que fica são aqueles que não reconheceram Jesus como Salvador, ou aqueles que não levaram a sério a mensagem do Evangelho. E vão passar a levar na grande tribulação, por quê? Se quando estava tudo bem não levaram, vão passar a levar agora, por quê? No próximo bloco a gente responde. Ah, tudo bem, é boa. Vamos voltar imediatamente, depois a gente faz a reportagem lá no Shopping do Povo, né, sobre a opinião das pessoas.
Mas antes, os meus queridos pastores aqui, o meu seminarista de plantão também, estão devendo uma explicaçãozinha que foi pendente do bloco anterior. Pelo que eles estão dizendo, os dois pastores, têm uma visão bastante parecida em relação a isso, os irmãos são dispensacionalistas, não é isso? Sim. O senhor também, né, pastor Marcelo? Então tá bom. A igreja é arrebatada. Quando a igreja é arrebatada, manifesta-se o anticristo, começa aquilo que a gente chama de grande tribulação. Tá bom. Quem é que está no cenário da grande tribulação? Os judeus. Eles é que passam a ser o canal de bênçãos de Deus, porque a igreja está no céu. Os judeus, mas não ficam só os judeus, ficam todo mundo que não aceitou Jesus, inclusive os crentes nominais, como o Fábio lembrou, não é isso, Fábio? É isso mesmo. Muito bem. A pergunta que eu fiz é a seguinte: por que o crente que frequentava a igreja, tá, tudo bem, não ia lá todo domingo, mas ia, né? Assistia o missionário na televisão, quando eu estava com insônia assistia o Vejam Só, enfim, ouvia hino, tá. Quando tudo estava bem para ele, ele não se ligou a Jesus de verdade, tanto é que ficou, segundo essa posição dos irmãos. Não foi arrebatado, foi deixado, né? Aí, no meio da guerra contra o anticristo, porque o anticristo vai perseguir os cristãos, ou ele vai perseguir o povo de Deus, né? Aí eles vão reconhecer que vão se converter. Quando tudo estava bem, aí quando tudo está ruim, eles se convertem. Como é que é isso, pastor? Pastor Hébio, o irmão sabe que é da natureza humana. Se não houver um aperto, a pessoa não toma uma decisão. Quando parece que tudo corre bem, tudo corre bem. Na hora de um aperto, é hora de tomar uma decisão. Quem já ouviu pregar que Jesus vem, vai arrebatar a igreja, e ele perceber que o número de pessoas desapareceram da terra, as igrejas não estão totalmente vazias, mas muito menos gente. Eu até costumo brincar um pouquinho, quem tiver problema com trânsito, fica aí depois do arrebatamento que o trânsito vai melhorar. Pastor. Quem tiver problema com condução lotada, fica depois do arrebatamento que vai melhorar também. Mas as pessoas tomam decisão, às vezes, na hora de um aperto, na hora de uma aflição. Quanto a Israel, que o irmão fez menção, se nós pegarmos a história de Israel, desde a gravidez já havia uma luta já havia uma briga. Depois que nasceram 2 meninos, Esaú e Jacó, Esaú já fez uma promessa de matar Jacó. Não matou, Deus o preservou. E quantas tentativas existiram para extinguir Israel? Israel não foi extinto, porque Israel é um sinal do povo de Deus, ou fraco, ou forte, ou certo, ou errado. Eles são um sinal de que Deus é Deus e de que Deus tem seus planos, que Ele existe e que seus planos não podem ser frustrados. O anticristo há de perseguir o ódio que ele tem por Deus e por toda a sua obra, vai se desencadear muito na grande tribulação. O apóstolo São Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, e parece que 7 ou 8, que ele não se manifesta agora porque tem um que o resiste. Esse um já deu muita discussão gostosa. E até nós discutimos isso nas nossas lições na Assembleia de Deus dias anteriores, porque antigamente se pregava um absurdo, não sei por que alguém andou pregando isso, que depois do arrebatamento a Bíblia perde o valor, a palavra fica sem vida e que o Espírito Santo vai sair da terra. Isso não tem sentido nenhum. A Bíblia é a palavra de Deus, sempre ela permanece eternamente. O Espírito Santo hoje cuida da igreja. Mas quando ele entregar a igreja ao noivo, a sua função com a igreja encerrou. Certo. Ele continua aqui na terra. Ele não vai sair daqui. Mesmo porque o Espírito Santo é Deus, e Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, é onipresente, não é? Mas, então, o ódio que o diabo tem contra o povo de Deus e os seus planos vai se desencadear abertamente nesse período. Eu costumo falar, eu tenho uma crença que ninguém conseguiu me demover dela. O diabo tem alguma esperança que vai vencer.
Quem tem absoluta certeza da derrota não luta mais. Então ele tem alguma esperança. E ele vai Até porque ele não conhece o futuro, ou conhece? Olha, o futuro o diabo não conhece, mas ele conhece a palavra. Ele sabe que tudo quanto Deus falou até hoje se cumpriu. A menos que ele espera que isso não se cumpra, não é? Ele acredita que ele terá uma vitória, pois vai reunir todos os exércitos do mundo para riscar Israel do mapa. Ainda hoje tem alguém dizendo que quer riscar Israel do mapa. Ainda hoje, sempre teve. Hoje tem é o presidente do Irã. Exatamente. Risquemos Israel do mapa. Lá. O antissemita de plantão. Exato. O anticristo vai se sentir com esse poderio, porque tem todo o exército do mundo inteiro na sua mão. As armas mais poderosas nas suas mãos. Ele não vai ver possibilidade de derrota nenhuma. Vai fechar Israel e combinar uma derrota total. O próprio Israel vai se sentir desprotegido. É hora que vão clamar a Jeová Shabaó, ao Senhor dos Exércitos, e virá o Senhor glorioso. Paulo disse que ele vai, com o assopro da sua boca, o esplendor da sua vinda, aniquilar o anticristo e salvar o seu povo. E Paulo, e é interessante, no capítulo 9, Paulo fala sobre esse questionamento sobre a misericórdia de Deus. E certamente estava nascendo no coração do gentio essa visão de desprezo. Ele fala, Deus é soberano, e se Ele quer ter misericórdia, e Ele não quer desprezar o seu povo, quem pode questioná-lo com respeito a isso? Capítulo 9, todo ele discorre sobre esse questionamento sobre ainda Deus amar, ainda Deus desejar restaurar o seu povo. Agora, o plano de Deus sempre é perfeito. É o que a gente fala, né? Israel não está hoje em comunhão com a igreja porque ele não reconhece Jesus como Messias. E essa vai ser a porta que o anticristo vai entrar. Ele vai se apresentar como o Messias que eles esperam, glorioso, poderoso, rico, não é? E ele vai fazer um pacto com ele. Mas ele vai se revelar que não é o Messias. E nesse momento, Israel vai ficar, como o irmão falou, cercado. E é nesse momento que ele só tem uma alternativa, que é clamar pela misericórdia de Deus. E há esse plano maravilhoso de Deus. Então, é o que eu falo, há um espaço na história para os gentios, há um espaço para Israel. E o plano sempre é universal, independente se é judeu. Agora, no texto de Mateus, ele diz, vinde e possuir o reino que está prometido a Israel, que é uma promessa de Deus a Israel. O reino vai ser estabelecido e foi prometido a quem? A Israel. E por isso Jesus, que é o sucessor de Davi, vai assentar-se no trono de Davi e vai estabelecer o reino humano, terreno, prometido, o reino do Messias, que governará a partir de Jerusalém com vara de ferro, aonde o diabo vai ser preso por 1000 anos e durante aquele período o Senhor vai governar e as nações serão governadas a partir de Israel. Então o reino de Israel está preservado e a promessa vai se cumprir. Agora, nem todos que são de Israel são israelitas, isso é um fato. Mas esse reino milenar, pastor, a igreja participa? A igreja, a Bíblia diz que ela está com Cristo. É a rainha. Ela está, como diz, através do casamento, né, da noiva com Cristo. Agora, mas é um reino para os judeus? A partir dos judeus. A partir dos judeus para as nações. Nós entendemos que depois da tribulação haverá sobreviventes da tribulação. E esse reino é com estes sobreviventes. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu ler um versículo antes, irmão. Posso ler? Claro. João capítulo 5, versículo 43. Jesus dizia aos judeus: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então tá. A pergunta é a seguinte, que depois eu sei que o Fábio também tem pergunta. A pergunta é a seguinte: vamos fazer aquilo que o reverendo Peter Marshall chamava de santa imaginação. Vamos imaginar que quando Jesus veio,
Israel não o tivesse rejeitado. Porque os irmãos disseram aqui durante todo o programa que Israel foi criado por Deus para trazer o Messias. Não é isso? O berço do Messias. Muito bem. É o berço do Messias. Aí Israel veio, o Messias veio, mas Israel rejeitou o Messias. Tá bom. Se não houvesse tido essa rejeição, se os judeus tivessem reconhecido que Jesus era o Messias, então, como é que teria sido o processo de salvação? Porque, pelo que os irmãos disseram aqui, o apóstolo Paulo, inclusive usando Romanos 9, diz o seguinte: a rejeição de Israel abriu a porta para os gentios, por isso que temos a igreja. E se Israel não tivesse rejeitado? Então, todos nós seríamos judaizantes? Não é questão de nós sermos judaizantes. Para sermos salvos? Quem iria anunciar? Agora, seria anunciar. Então, a salvação. Agora, se eles tivessem reconhecido o Messias, a expectativa de salvação era pelas práticas religiosas? Seria pelos ritualismos judaicos? Se eles tivessem reconhecido o Messias, eles desvinculariam desta visão e passariam a ter a visão que nós temos. Não seríamos judaizantes, porque eles passariam dessa visão. E certamente nós temos que olhar para a história e entender que cada cerimonial, cada cultura que o judeu desenvolveu, ela tinha um caráter profético. Ela não era só simplesmente um ritualismo judaico, ela tinha um caráter profético, era uma forma pedagógica de Deus manter na mente do judeu a promessa do Messias. O Messias surgiu, o judeu reconheceu ele como Messias. O que nós estávamos vivendo hoje? A visão, a plenitude dos gentios, da mesma forma. Então não mudava nada. Abriria o leque, só que o instrumento, ao invés... Agora, se Adão não tivesse pecado, então são conjecturas que não nos levarão a nada, a não ser que nós cremos da mesma forma que a salvação vem dos judeus, a Bíblia diz. Jesus é judeu. Então, e através de Jesus, todos, João 1,12, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá bom. Eu quero só discordar um pouquinho do pastor e um pouquinho de você também, Heber. À vontade. Porque você questionou se o povo tivesse reconhecido Jesus. Isso. Se o povo judeu tivesse reconhecido Jesus, não teria o sacrifício, o único e suficiente para a salvação, que era Jesus. Então, tudo que ele passou, ele teria que passar por causa do pecado. Por que não teria o sacrifício? Porque senão nós temos que ficar sacrificando o resto da vida. Jesus diz que ele é o quê? O sacrifício. Como assim não teria? Quando ele passa, João Batista diz o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele tirou o pecado do mundo? Morrendo na cruz. Morrendo na cruz. Mas ele não morreu na cruz porque os judeus o rejeitaram? Ele se ofereceu. Não, se ele não tivesse se oferecido, nenhum judeu. Mas e a contribuição? Na realidade, quem o crucificou foi os romanos, era a autoridade constituída. Quem o julgou foi os romanos, não é? Ele foi entregue. Mas para incitado por quem? Sim, mas Jesus, que segurou os cravos de Jesus na cruz, há uma famosa frase, não foi os cravos que seguraram Jesus na cruz, mas foi o seu amor. Ele ofereceu-se voluntariamente. Ele nada o impedia de fugir. Tanto é que Pedro sugeriu isso. Quando ele estava ali, não permita que isso aconteça comigo. Ele disse: aparta-te de mim, Satanás, né? Ali Pedro sugeriu essa questão dele se preservar. Ele podia se preservar? Que autoridade existia na época que era capaz de prender Jesus? Não. Então, mas o sacrifício, eu entendi o ponto de vista do porque eu estou pensando do seguinte ponto. Os sacerdotes podem ter rejeitado Jesus à vontade, porque aqueles sacerdotes eram vendidos. Sim. Deus estava contra eles, tanto é que Jesus vai lá e purifica o templo, segundo algumas tradições, 2 vezes, não foi nem uma vez só, né? Agora, o povo como um todo podia ter reconhecido Jesus como Messias. Apesar que a gente precisa notar que os convertidos de Atos capítulo 2 eram judeus. Não existia gentio em Atos capítulo 2. Todos eram judeus. A descida de Pentecostes em Atos capítulo 2 era uma comunhão de judeus. E depois Deus trabalha com Pedro para ele vencer essa barreira de aceitar que também aos gentios poderia ser
haver salvação e conversão nos gentios. Deus trabalha, porque é os judeus que se convertem. Atos 10. Ali, se a gente for falar assim, se os judeus tivessem convertido, quem se converteu foi os judeus, gentio não. Agora, depois da ascensão de Cristo, aí a porta, e a gente entende as chaves de Pedro, e uma das chaves era abrir a porta para os gentios. Tanto é que ele que teve que ir lá para Cornélio. Ele foi lá. Ele que teve que ir lá para Cornélio. Abriu a porta para os gentios. Mas foi o judeu que converteu. E teve que se explicar para a igreja depois. E depois, através da revelação dada por Deus, ele justificou, mas depois Paulo ainda combate com o livro de Gálatas, porque os judeus resistiram à ideia de que os gentios poderiam se converter. Eles acreditavam que o Messias era só para eles e não poderia ser dividido com ninguém. E aí surge essa discussão em Gálatas, toda ela escrita para combater a oposição do judeu quanto à presença do gentio. Aí o primeiro concílio de Jerusalém surge por quê? Porque eles queriam transformar os gentios em judaizantes. Exatamente. E aí surge o primeiro concílio. Para ser salvo tem que ser judeu. E aí se determina que... Porque já desde aquela época, quem é o povo de Deus? É Israel. Fora de Israel não há salvação. Era essa a mentalidade que Paulo inclusive ele muda de nome justamente para mostrar isso. Não é assim, né? Se bem que eu defendo o seguinte ponto de vista: Paulo jamais deixou de ser judeu. Com os judeus ele continua sendo judeu. Se portava como tal. Se portava. Exatamente, observava os ritos, etc., fazia os votos, tarará. Com os gentios, ele era o Paulo. É como a gente fala, as cerimônias, e hoje tem muito isso até na igreja evangélica, de você ter igrejas se transformando em sinagogas judaicas. Eu falo, os cerimoniais judaicos, eles têm sentido para quem? Para o judeu. A sua cultura, a sua história, aquilo está muito ligado a eles. E isso são estatutos, tem cerimoniais, são estatutos perpétuos. Claro. Que vão ser cumpridos enquanto eles existirem, porque são fatos, claro. É como a independência para nós. Agora, isso não tem sentido para a igreja. Nós não saímos do Egito. Nós não tivemos na história aquelas libertações que houveram, que geraram depois celebrações. Nossa história é outra. Por isso que as duas ordenanças para a igreja é batismo e ceia, que é a nossa história, que é a nossa realidade. Tem gente que acha chique, pastor, tocar chofar, recitar os salmos em hebraico, né? Eu conheço, tem uma igreja que o pastor não aceitou vir aqui. No interior de São Paulo, tinha uma igreja que toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, igual sinagoga, se reunia com chofar e tal. Chofar é aquela trombeta, né? Berrante, judaico. E ele escrevia, transliterava as orações do Antigo Testamento em hebraico, que nem uma seita aí faz com o acendedor, né? Para a pessoa ler. Você não faz a menor ideia do que está lendo, só pronuncia as palavras lá, né, do jeito que está escrito, mas não sabe o significado, porque é outro idioma, né? Como se tivesse alguma espiritualidade especial. Isso é um absurdo, né? Que a gente fala assim, não deve haver oposição e nem culto ao judaísmo. Agora, um respeito sim à identidade, à história. Nós temos em nossa igreja um ministério, o senhor conhece, chamado Amigos de Sião, que se reúne todas as sextas-feiras, inclusive hoje, às 8 horas, e lá nós temos a oportunidade de orar por Israel, conforme a palavra de Deus nos orienta. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, não é? E nós oramos por Israel, como também temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus e saber sobre a história de Israel, porque tudo isso foi escrito para o nosso ensino. Não é? E esse é o propósito. Vamos para a rua. Aliás, para o Shopping do Povo. A equipe de reportagem esteve lá. Vamos ouvir. Quem é o povo de Deus nos dias de hoje? Israel ou a igreja? Bom, eu acho que nos dias de hoje é a igreja. Israel, uma história conta, foi onde tudo começou, né? Mas a igreja se espalhou pelo planeta. Hoje tem o povo de Deus em todo lugar. E eu acho que não só Israel, acho que todo aquele que crê em Deus, que faz a obra dele, pode ser considerado sim o povo de Deus. É isso que eu penso. Deus é para todos, tanto faz Israel como a igreja. A igreja. E por quê? Porque a igreja ela tem se dedicado mais a Deus, né? Bem, na realidade eu acho que somos todos nós que existimos no mundo. A igreja. E por quê? Porque são os escolhidos
por Jesus, para que sejamos o Filho de Deus? Na minha opinião, eu creio que o povo de Deus nos dias de hoje é a igreja, porque a igreja são as pessoas que aceitaram a Jesus, que são hoje o corpo de Cristo. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você se torna povo de Deus, independente da pessoa ser de Israel ou não. Tá bem, interessante. Agora, eu sei que o Fábio tem uma pergunta quente aí sobre... Você acredita que o arrebatamento vai ser antes do início da tribulação também, Fábio? Acredito que seja antes. Mas eu sou o único aqui, então, que pensa diferente. Acho que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação, mas tudo bem. Esse é outro assunto. Eu acredito que seja antes e acredito também, como eu disse, que Deus irá tratar tanto com o povo judeu quanto o povo gentílico. Tá. E para se salvar? Você falou aí no intervalo que como é que é o negócio? Então, para se salvar, que alguns pagariam com o seu próprio sangue. Pensando no crescimento da igreja, quando foi que a igreja mais cresceu? Ela cresceu mais quando foi perseguida. E foi derramado sangue ali. Mas você não quer ser perseguido, você quer ser arrebatado antes. É gozado, né? Não, a igreja vai crescer muito porque o anticristo vai perseguir, mas eu vou estar lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Folgado. Mas porque a tribulação é juízo. É juízo, é julgamento das nações. É diferente de perseguição. É diferente. Ali, muitas vezes está falando, porque o juízo vem diretamente de Deus. Ele não vem através de Lúcifer. Ele não vem através da besta. Apesar da a besta se levantar contra o povo, mas o instrumento de juízo vai agir sobre a água, vai agir sobre o vento, vai agir sobre o sol, vai agir de todo. Então é juízo que vem as 7 pragas do Apocalipse, é juízo direto de Deus sobre o homem. Não é juízo no sentido de perseguição de Lúcifer contra o judeu, mas é juízo de Deus sobre. O que eu estava colocando era exatamente para fazer um comparativo. Quando a igreja foi perseguida e a igreja cresceu. O comparativo que eu quero dizer em relação a essa perseguição e sobre esse derramamento de sangue é exatamente isso. Por quê? Porque eles não creram em Jesus. Então a igreja foi arrebatada e essas pessoas estão passando pela perseguição. E o que vai acontecer? Esse anticristo vai começar o quê? Perseguir e vai acabar matando pessoas, vai acontecer guerra, catástrofe, como nós E a morte ali se dará como? Se você aceitar o pacto com ele ou rejeitar o pacto com ele. Se você aceitar o pacto com ele, tem acesso à comida, à moradia, à estabilidade econômica. Se você rejeitar, vai passar a fome. E é um preço. Então, esse é o pacto. Ele se anuncia Deus, o Messias. E olha, na primeira parte, Israel faz uma aliança com ele, reconhece ele como o Messias e apoia até ele. Só que na metade ele quebra essa aliança e não reconhece. E aí onde vai vir, que a gente chama da grande tribulação, a qual nunca houve. E qual é essa tribulação? Ali é quando Lúcifer, quando a besta se proclama Deus e ela exige adoração. E ela profana o nome de Deus. Aí vem Deus sobre o juízo sobre as nações que apoiam esse sistema. E não é necessariamente sobre Israel, mas sobre a desobediência. Eu queria responder para o Fábio que essa expressão de que é a salvação pelo seu próprio sangue, Fábio, eu acho incorreta. O nosso sangue nunca tem poder para nos salvar. Não, eu não disse salvação pelo seu próprio sangue, eu disse que eles pagariam com o sangue. Em questão não da salvação, em questão da sua fidelidade a Deus. Do castigo mesmo, o preço que eles vão ter que pagar ali, porque eles rejeitaram. Muitos crentes já morreram também, já deram. Hoje, em alguns países, tem crentes morrendo pela sua fé, derramando seu sangue, mas a salvação é sempre pelo sangue de Jesus. Sempre só, única e exclusivamente. Pela graça. Rapidinho, que eu tenho 2 minutos para acabar o programa. O senhor falou várias vezes em 144 mil judeus, não é isso? Sim, sim. Mas o senhor mesmo disse que as 10 tribos sumiram. Como é que vai ter 144 mil se só sobraram 2 tribos, que foi Judá e Benjamim? Elas serão reunidas novamente. Mas da onde?
as 10 Você não tribos... disse que elas sumiram? Não, elas se misturaram aos povos, elas não voltaram para a sua terra. Foram dispersas. Dispersas, não voltaram mais lá para Samaria, não se reuniram. Mas Deus não perde o seu povo de vista. Em 1945, há um repatriamento dessas tribos. 48, desculpa. Em 1948, há um repatriamento. Deus não perde de vista quem? Deus não perde o seu povo de vista nunca. Seu povo? As 12 tribos? São o povo ou de a Deus. igreja? Mas sabe, Cocarelli, é que a gente fala assim, nós temos uma visão assim, ser povo de Deus, a gente associa logo com salvação, mas não necessariamente. Israel era nação de Deus, era povo de Deus, mas ele mesmo disse, nem todos que são de Israel são israelitas. Isso é verdade. Uma coisa é ser povo, no sentido universal, povo. Todos são povo de Deus. Todos. Tudo é de Deus. Ou os que não é israelita é do diabo. Claro, tá é de Deus. Agora, nem todos que são criaturas de Deus são filhos de Deus. Aí é outra coisa. Muito bem. É pena que o assunto... Não, pena nada. Eu preciso de tema todo dia, pastor. A gente vai fazer de novo. Como não? Várias vezes já discuti aqui a questão de Israel, etc. E você de casa tem um privilégio. Você tem no site vejamsó.com.br o contato dos nossos convidados. Tanto do seminarista Fábio Araújo, não é? Quanto do pastor José Serafim e do pastor Marcos Antônio da Silva. Entre no site vejamsó.com.br, enderece seus questionamentos, convites para pregar, para palestra, etc. Eles terão prazer em responder. Você pode fazer mais um apelo sobre o meu livro? Sim. Pode ser? Irmão? Pode. Você faz para mim, por favor. Olha aqui. Pastor José Serafim, também escritor desse livro, A Revelação do Apocalipse, livro novinho dele, né? Escreveu há pouco tempo. E você pode pedir também pelo contato que está no site, tá? Você que gosta desse tipo de assunto. O resultado das enquetes também está no site vejamsó.com.br. Vamos ao sorteio. Kit Jô Rezende, hoje sorteado vai para Gláucia Angelina da Silva Barbosa, de Guarulhos, na Grande São Paulo. Parabéns, Gláucia. Vai receber o seu prêmio lá na clínica da Jô, tá? Já faz a avaliação ali. Para você que fica com a gente, que fica com a RIT, a paz e a graça de Jesus. Nos vemos no próximo Vejam Só.